Evangelho de João é um evangelho interessantíssimo. Ele trata do capítulo 1 até o capítulo 12, você vai ver no Evangelho de João 7 sinais, onde nesses 7 sinais Jesus revela quem ele é. Do capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 21, no finalzinho, você vai ver ali Jesus na sua paixão, nas suas orações, a oração sacerdotal, que compreende lá os capítulos 17. E você vai conhecer que o livro de João é uma das maneiras que a gente pode estruturá-lo e dividi-lo, é do capítulo 1 até o capítulo 12. No capítulo 1, o Senhor Jesus, ele é o verbo da vida. No capítulo 2, ele transforma água em vinho. No capítulo 3, ele conversa com Nicodemos. No capítulo 4, ele encontra com a samaritana. No capítulo 5, o nosso Senhor, ele cura um paralítico. No capítulo 6, ele é aquele que multiplica os pães. No capítulo 7, ele trata de algumas desavenças e murmuração dos judeus. No capítulo 8, ele se encontra com a mulher pecadora samaritana. No capítulo 9, ele cura o paralítico, o cego de nascença. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, irmãos, ele está ressuscitando Lázaro. No capítulo 12, ele fala da missão do Consolador. E aí termina essa parte. E agora começa a segunda parte do livro, que é o capítulo 13, versículo 1. Onde ali eles estavam na noite, segundo Lucas, que antecedia a sua morte na cruz do Calvário. Era quinta-feira. Esse texto, capítulo 13, se deu numa quinta-feira. E nessa mesma noite, os discípulos, pasmem, eles estavam discutindo entre si, contribui Lucas, nos seus registros, que eles estavam lá discutindo quem seria o maior, quem era o melhor entre eles. Tomados completamente de um prepotente orgulho e de uma vaidade descabida diante de tudo que conviveram e aprenderam com o mestre durante 3 anos. Constrangimento. Hoje, irmãos, eu quero convidar você para vir comigo para Jerusalém, para entrar comigo, subir comigo uma escada e ir para o segundo andar de uma das casas onde eles se reuniam para a oração. E eu e você, com muita delicadeza, nós nos colocássemos num canto da sala e nós observássemos o que aconteceu ali. Esse era o dia anterior à crucificação. Lá estavam naquela sala pelo menos 13 homens ali reunidos, e eles iriam comemorar a Páscoa dos judeus. Logo depois dali, horas seguintes dali, Jesus seria levado para Anás, o antigo e já retirado, sumo sacerdote. Depois ia para a casa de Caifás, que era o sacerdote atual. Depois jogado nas mãos de Pilatos, depois na mão de Herodes. Herodes não ia ver nada em Jesus, depois jogavam de novo para Pilatos, onde ele lava as mãos, liberta Barrabás, entrega Jesus e ele é crucificado. Quando nesse dia, que antecede a tudo isso que eu acabei de dizer para os irmãos, Jesus opera naquela sala que eu convido os irmãos para entrarem comigo e perceberem com detalhes o que estava se passando. Você monte o cenário na sua mente. Não era uma mesa, conforme nós acostumamos a ceiar, mas eles estavam, acredito eu, assentados no chão. E com esse sinal, Jesus está ensinando uma parábola do Evangelho. Com esse sinal, Jesus está mostrando aos discípulos e a nós quem Ele é e o que Ele veio fazer. E aqui, irmãos, exatamente aqui, no capítulo 13, no lava-pés, a sua obra, a sua identidade e o propósito do seu ministério são encenados. E eu convido você hoje aqui a tentarmos arranhar um pouco a mente de Cristo, para que eu e você possamos, de alguma forma, nos parecer e sermos como Ele é. A teologia paulina, meus irmãos, de tudo que Paulo ouviu do Senhor e dele recebeu, ela fala sobre esse capítulo aqui, lá em Filipenses capítulo 2. Existe um paralelo entre João 13, de 1 a 2,
e Filipenses 2, de 6 a 9. Esse paralelo, né, entre João, né, e Paulo em Filipenses, eles estão falando da mesmíssima coisa. E eu quero, ponto a ponto, né, mostrar para os irmãos que Jesus está encenando de modo simbólico o que Paulo descreveu teologicamente, ou melhor, perdão, Paulo, ele descreve teologicamente o que Jesus encenou, né, de modo simbólico nessa noite do dia 13. Então eu queria mostrar para os irmãos o que acontece e que os irmãos aprendessem esse paralelo entre João e Filipenses. Em primeiro lugar, nós vemos que João diz que Jesus, sabendo que viera de Deus, repete comigo, sabendo que viera de Deus. Jesus cônscio, Jesus consciente, sabedor, né, completamente da sua origem, sabendo que viera de Deus. Você leu comigo aí no Evangelho de João, Jesus dizendo isso, ele, no versículo 3, sabendo esse que o Pai tudo confiara em suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus. E aí, paralelo a isso, na teologia paulina, em Filipenses, ele vai dizer assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Então veja que Deus sabe a sua origem. Paulo, ele, na sua doutrina, na exposição que ele faz, né, da obra do Evangelho, em Filipenses capítulo 2, de 6 a 9, ele também diz que Jesus sabia a sua origem, sabia a sua identidade. Ele sabia muito bem quem era. Se não bastasse, ele levantou-se da ceia, levantou-se da mesa. E Paulo diz assim, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Porque o levantar da mesa, ele abre mão da posição, acredito, vamos chamar hoje da cabeceira da mesa, vamos chamar hoje da postura de anfitrião, ele abre mão disso e ele sai da mesa como quem vai fazer trabalho, né, de serviçal. Ainda em João 13, ele vai dizer que ele tirou a vestimenta. Ele tirou a vestimenta. Repete, Jesus tirou a vestimenta. É uma parábola. O que ensinou-se ali é uma parábola, simbolizando o que é o Evangelho. E aí, Paulo vai dizer que antes, a si mesmo, se esvaziou. Ele se esvaziou da sua glória. Habitava ele em luz inacessível, coroado de glória e majestade. Meus irmãos, foi o próprio Jesus que abordou Paulo quando, na estrada de Damasco, perseguia os cristãos. Mas era uma luz tão ofuscante que nem se compara ao brilho do sol ao meio-dia, ao ponto de Paulo ter ficado cego. Mas ele se despiu da sua glória, ele tirou a vestimenta, antes a si mesmo se esvaziou. João vai dizer, e tomando uma toalha. Repete, tomando uma toalha. Repete comigo, tomando uma toalha. Ou seja, ele assumiu a forma de servo. Quem usava toalha na casa, quem se cingia de toalha, é servo. Se você entrasse numa casa e visse alguém cingido de uma toalha, você dizia, esse é o escravo. Não é nem servo, esse é o escravo. Esse aí é um serviçal. Esse aí, na classe social, econômica, de valor, esse aí é o mais baixo. Esse aí é o que, se nós pudéssemos rotular, etiquetar, se nós pudéssemos qualificar, se nós pudéssemos, né, ter uma referência de valores, esse aí não vale nada. Esse aí, se alguém tiver que morrer, se alguém sofrer, ele. Se alguém quiser que lavar, né, a latrina, é ele mesmo que vai lavar. E ele assumiu a forma de servo. Se não bastasse, também ele deitou água na bacia. Repete, deitou água na bacia. A si mesmo se humilhou. Ele assumiu a forma de servo e ele foi para a bacia. Ninguém segurava a bacia, ninguém pega na bacia. Ninguém toca na bacia, a gente pega no garfo, no prato, na mesa, no copo, mas ele pegou, ele foi para a bacia. Meus irmãos, por favor, vá comigo, suba essas escadas, segundo andar, é num cenáculo, é uma casa, é uma sala, acredito que espaçosa, e ali estão, observe o que Jesus está fazendo. Isso, irmãos, é constrangedor demais, isso é maravilhoso demais para quem ele é, a si mesmo se humilhou. O texto vai dizer, meus irmãos, que ele passou a lavar os pés dos discípulos. Repete comigo, lavou os pés dos discípulos, tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. E ainda, irmãos, ele tomou as vestes e voltou à mesa. Repete, tomou as vestes, voltou à mesa. E o texto de Paulo vai dizer, Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui é uma encenação simbólica, é uma parábola do que Jesus veio fazer. Aqui nós temos, irmãos, de maneira teatral, o Evangelho demonstrado, o Evangelho revelado. Mas eu quero dissecar isso um pouco mais para os irmãos. Eu quero falar sobre o que Jesus fez em o Evangelho de João, capítulo 13, e o que Paulo fala acerca do que Jesus fez em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 9. Ele vai falar da sua origem, ele vai falar da sua humilhação, ele vai falar da sua salvação, da sua exaltação e a implicação que isso tem para nós. Então, nós vamos ver agora a origem. Ele sabia a sua origem. Ele sabia da sua humilhação e o processo de salvação e da sua exaltação. Vamos falar sobre a origem. A origem é quando Jesus, sabendo que viera de Deus, ele sabe a sua origem. E Paulo fala que ele foi subsistindo em forma de Deus e não se ofendeu, não se agarrou a isso, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele não se ofendeu. Isso aqui, irmãos, já é uma lição que todos nós não conseguimos alcançar. Nós nos prendemos a nós mesmos. Eu estava conversando com um amigo pastor, e eu disse para ele, eu quero dizer para os irmãos também, é um exercício meu pessoal particular, diário. Eu estava dizendo para um pastor, sabe o problema de muitos pastores que eu conheço? É que eles se esqueceram de onde eles saíram. E eu disse para o Alcione outro dia, Alcione, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é nunca se esquecer de onde Deus nos tirou. E no que daria a nossa vida. Nós, irmãos, para que nós nos mantenhamos, não nos apeguemos ao que somos hoje, mas que nós consideremos que nós temos que ter o coração e a mente segundo Jesus. Porque tem muita gente hoje que se acha, não se percebe, não desce o degrau, não é condescendente, não vai até aquele que está, seja circunstancial, seja intelectual, seja emocional, seja espiritual, se é que isso existe, de uma forma abaixo de você. Você se olha para a pessoa para o alto. Deus não, ele não julgou como usurpação, ele não se prendeu a isso. Antes, ele sabendo quem ele era, ele se baixou. Então, observe o que acontece. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele sabia que seria traído, ele sabia que seria negado, ele sabia que seria abandonado, ele sabia que ele seria crucificado, mas ainda assim, observe, ele sai da posição de anfitrião, começa a se despir, amarra uma toalha de servo na cintura, enche uma bacia com água, então lava os pés dos discípulos. E, inclusive, é interessante, para você que gosta de leitura, né, de entender o que está se passando, uma visão mais abrangente, panorâmica. Se você olhar para o Evangelho de João, capítulo 1, né, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquilo lá é um capítulo, é uma iniciação, é uma introdução, é um prólogo. Ou seja, como segunda parte do livro, João cria aqui um prólogo também, semelhante ao do capítulo 1, onde Jesus sabe a sua origem, e lá no 1 João capítulo 1 menciona a origem. Agora, como aqui é uma segunda parte do livro, no capítulo 13, versículo 1, ele também faz um prólogo, ele também faz um insight, uma introdução, uma síntese, né, do que ele quer dizer acerca de Jesus e de todo o livro. E ele sabe que tudo o Pai entregou em suas mãos, ele sabe que é igual ao Pai, ele é igual ao Pai em dignidade, ele é igual ao Pai em majestade, ele é igual ao Pai em glória, ele é igual ao Pai em poder, ele é completamente igual ao Pai. Tudo que o Pai tem, ele tem, tudo que o Pai pode, ele pode, tudo que o Pai ele é também. E ele sabe que voltaria para Deus, para toda a sua glória e esplendor. Então ele sabe a sua origem. Aí vem o segundo ato. E no segundo ato, irmãos, ele levantou-se da mesa, da ceia. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se levanta. E ele tira, sabendo que é Deus, ele tira a vestimenta dele. E ele a si mesmo se esvazia. Sabendo que é Deus, ele toma uma toalha e se cinge dela.
ele assume a forma de servo sabendo que é Deus. Sabendo que é Deus, ele deitou água na bacia. E sabendo que é Deus, a si mesmo ele se humilhou. Então ele sabendo quem ele era, porque o que se esperava, irmãos, de uma narrativa, sabendo que ele era Deus, sabendo que viera de Deus, voltava para Deus, que Deus tudo confere às suas mãos, sabendo disso, ele brilhou e mostrou toda a sua glória. Não. Sabendo que era Deus, que viera de Deus, que voltara para Deus, que tudo que Deus confiou nas suas mãos, ele fez uma demonstração de poder. Não. Sabendo que era Deus, que viera de Deus, voltaria para Deus, e que tudo Deus confiou nas suas mãos, e ele abriria o mar naquela hora para... Não. Ele chamaria uma legião de anjos que cantassem, e como canta, como diz Isaías, não. Sabendo que era de Deus, que viera de Deus, voltara para Deus, o que ele faz? Ele se humilha. Repete comigo, ele se humilha. Observe o absurdo. Ele sabe que veio de Deus, que tudo Deus confiou a ele, que voltaria para Deus, o que ele faz? Ele se despe. Se fôssemos nós, o que faríamos? O que você faz sabendo que você pode ou é alguma coisa, ou tem alguma coisa acima de alguém, além de alguém, mais do que alguém? Se você que sabe mais do que alguém, você que se acha, eu não sei que configuração, que aferição você usa para se achar mais do que alguém, mas se você se acha mais do que alguém, quem sabe porque você teve uma família melhor, quem sabe porque você teve um estudo melhor, quem sabe porque você tem um poder econômico melhor, quem sabe porque você tem contatos melhor, quem sabe você, segundo o padrão desse mundo, se acha mais afeiçoado. Aí quando você sabe disso, o que você faz? Você usa isso? Você manipula isso? Quem sabe você tem uma beleza que chama a atenção. Aí o que você usa isso? Sabe o que Jesus fez? Ele se esvaziou. Sabendo que era de Deus, que viera de Deus, voltava para Deus, e tudo Deus confere às suas mãos, ele se esvaziou. Paulo disse assim mesmo, se esvaziou. O que significa isso, irmãos? Os teólogos têm muita dificuldade de transitar agora nesse meio que a gente vai entrar. O que significa Deus se esvaziar? Porque Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus, ele sempre é Deus. Então ele se esvaziou de seus atributos? Não. Ele deixou de ser Deus para depois voltar a ser Deus? Não. Uma maneira de entender isso, C.S. Lewis ajuda a gente, ele vai falar que ele se esvaziou não por subtração, mas por adição. Ao assumir a nossa fragilidade humana, ele não se esvaziou de nada que era intrínseco ou é intrínseco à sua divindade. No entanto, irmãos, ele assumiu a nossa natureza e viveu nela e por ela, ilimitado a ela, como eu e você. Teve fome, teve sede. E ele agiu na dependência do Espírito Santo na sua vida. E o fez para tirar nosso pecado, levando em si mesmo na cruz os nossos pecados. Ele se esvaziou completamente. Esse se esvaziar é mais por adição. Ele tomou a nossa forma humana e ele viveu nessa nossa realidade. Foi muita humilhação. Muita humilhação. E assim, Jesus conduziu aquele momento, mostrando de forma encenada, simbólica, o que é o Evangelho, o que ele veio fazer. Em momento algum, o Filho de Deus adicionou ao seu senhorio. Em momento algum, o Filho de Deus abdicou do seu senhorio sobre tudo. Ele não abdicou de nada. No versículo 3 está dizendo isso. O Pai tudo confiara às suas mãos. Mas, irmãos, nessa total plenitude da sua divindade, ele lavou os pés sujos dos discípulos. Não foi um homem bom lavando os pés de outros. Foi o próprio Deus lavando os pés de homens, e homens pecadores. Que naquela noite, o trairiam, o abandonariam, naquele dia seguinte, e logo, Jesus ficaria completamente sozinho, e ele ali os trata com uma honra, uma dignidade sem precedente algum. Então, irmãos, nós temos a origem, nós temos a humilhação, e ele está ensinando a sua origem. Ele estava na mesa, saiu da mesa. Ele estava na glória, saiu da glória. Ele está ensinando a sua humilhação. Ele se despiu,
cingiu da toalha, pegou a bacia. Se cingiu, pegou a toalha, se despiu, se cingiu da toalha, pegou a bacia. Então, ele se humilhou. E ele está encenando também a salvação. Como é que ele faz isso? Passou a lavar os pés dos discípulos. Esse passou a lavar os pés dos discípulos, ele está encenando a salvação, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus morre, ele paga pelos nossos pecados. Quando Jesus ressuscita, ele nos justifica diante de Deus. A morte trata do perdão, a ressurreição trata da justificação. Quem está entendendo, diga amém. Então ele está encenando. Quando você olhar para João, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 12, você tem que enxergar ali o Evangelho e representado analogamente o que aconteceu na cruz do Calvário, o que aconteceu na eternidade. Ele saiu da mesa, ele saiu da glória. Ele se colocou como servo e ele veio e se colocou como servo. E ao lavar os pés, ele estava também operando a salvação. Nós aprendemos isso como, pastor? Com o protesto de Pedro. O que disse Pedro? Versículo 6. Aproximando, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se Pedro não deixasse Jesus de lavar os pés, ele rejeitaria a realidade para o qual aquele símbolo apontava, porque lavar os pés apontava para a realidade da morte da cruz do Calvário para purificar os homens dos seus pecados. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Nós temos que vibrar com isso, essa realidade. Quando Jesus estava lavando os pés, ele estava apontando para a cruz. E Pedro disse: você não vai me lavar. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se você não aceitar a minha morte substitutiva, se você não aceitar a minha morte vicária, se você não entender e crer que essa morte tem que ser ministrada sobre a sua vida, então você não tem parte comigo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados, pagar pelos nossos pecados e receber o perdão de Deus para todos nós. Amém, irmãos? Jesus substitui na mesa o pior nos valores humanos, o pior servo, e lava os pés dos discípulos. Os animais mortos no Velho Testamento eram mortos para o perdão de pecados, representavam e apontavam Jesus. E Jesus, como um cordeiro, morre para nos lavar os pecados. Com o seu sangue, ele nos lava completamente de todo o nosso pecado. Amém, meus irmãos? Agora, Pedro já estava limpo, mas precisava de uma purificação permanente. Porque na cruz, o perdão é atemporal para todos que confessam e reconhecem Jesus como Senhor e confessam seus pecados. Na matança dos bebês por Herodes, lá estava Satanás investindo contra. No batismo, logo após o batismo, no Evangelho de Mateus capítulo 4, lá estava Satanás no deserto tentando Jesus. Na pessoa de Pedro, lá estava Satanás tentando Jesus. E ali também, irmãos, lá no cenáculo, no coração de um deles, especificamente de Judas, aquele que era filho de Simão, lá estava Satanás também tentando Jesus. Tentando fazer com que Jesus não morresse na cruz do Calvário. O texto vai dizer, meus irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. É bom a gente entender isso. Por exemplo, existem 2 versos aqui. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Versículo 5, vamos ler? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O Evangelho de João foi escrito em grego. E João usa a mesma palavra. Quando o diabo põe no coração de Judas, ele usa a mesma palavra, balo. Essa palavra quer dizer que ele estava colocando. E também ele usa a mesma palavra dizendo que depois Jesus colocou água. Ou seja, enquanto Satanás colocava essa intenção maligna no coração de Judas, o desejo de trair Jesus, no mesmo instante, Jesus estava pondo água para lavar os pés, mostrando João aqui o contraste entre a ação maligna e a ação dele, do Senhor Jesus, de pôr água, um está pondo no coração
né, algo maligno, o maligno colocando malignidade, Jesus está colocando a sua humilhação. Jesus está derramando a sua alma naquela bacia, ele está derramando a sua glória em humilhação, meus irmãos, para lavar os pés. O Criador lavando os pés sujos de homens, se não bastasse homens, mas homens pecadores. Não bastasse homens pecadores, traidores, negadores, abandonadores, lá estava o nosso Senhor fazendo isso. Meus irmãos, no lava-pés do Evangelho de João, capítulo 13, dos discípulos, nós vemos a origem de Jesus, nós vemos a humilhação de Jesus e nós vemos a salvação que Jesus estava operando. Concomitantemente, a gente enxerga isso em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 9. Agora, irmãos, nós vamos olhar a exaltação. Preste atenção. Tomou as vestes e voltou para a mesa. Era uma encenação. Tomou as vestes e voltou para a mesa. E também, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora, preste atenção mais uma vez na língua original, né, que foi escrita, preste atenção. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12, você pode ler comigo? 13, 12? Vamos ler juntos? Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu fiz? Agora, no Evangelho de João, capítulo 10, onde ele se apresenta como bom pastor e fala da sua obra, ele vai dizer assim no versículo 17. Leia junto comigo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Esse mandado recebi do meu Pai. Então, esse lâmbano, essa palavra no grego, né, de pegar de volta, reassumir, ele, depois de ele ter lavado os pés, lâmbano. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para, também, ele usou aqui, lâmbano. E também para reavê-la, lâmbano. Mostrando com isso, irmãos, que na última ceia, Jesus, ao lavar os pés dele, Jesus está ensinando uma parábola do Evangelho. Ele está mostrando que assim como ele saiu da sua glória e veio para se humilhar, ele sai da mesa e ele se humilha também. Ele, ao fazê-lo, mostrando aos discípulos e a nós quem ele é, o que ele sabe de si, e mesmo sendo tudo que é, o que ele é capaz de fazer. Meus irmãos, muitos de nós, ao sabermos quem somos, a verdade é que nada somos, mas ao sabermos quem somos, ou ao termos alguma coisinha, nós nos apegamos. E nós não conseguimos fazer algumas coisas porque nós nos achamos. Nós não conseguimos fazer algumas coisas porque nós nos achamos. Nós não conseguimos dar algumas coisas porque nós nos achamos. Nós não conseguimos servir algumas pessoas porque nós nos achamos. Nós não conseguimos servir alguém que a gente sabe que nos traiu, que está nos traindo ou que vai nos trair. A gente não consegue, porque a gente se acha. Pastor, eu tenho direitos. Pastor, eu tenho razão. Pastor, por favor, né? Eu já tenho uma idade já, eu já passei por isso. Nós nos achamos tantos que a gente não consegue mais. Nós nos achamos tanto que a gente não consegue mais perdoar. De tanto que a gente se acha. A gente não consegue mais servir quem está prejudicando a gente. Porque ser cristão é você ter a graça e a misericórdia de não se apegar absolutamente a nada ao ponto de você conseguir servir a quem está prejudicando você. Não é isso que diz as Escrituras? O que a gente tem que fazer pelos nossos inimigos? Orar por eles. E que nos perseguem? Nós temos que servir a eles. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber.
Orai pelo que vos perseguem. Mas nós, irmãos, nos achamos tanto. Eu sou o fulano. O que há, irmão? Eu, hein? Eu tenho uma profissão. Eu estudei, irmão. Eu tenho dinheiro. Não vou passar por isso, não. Eu sou da família do fulano de tal, irmão. Eu tenho razão. Eu estou no meu direito. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer daquele que é o nosso modelo, paradigma, ele vai dizer, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. E morreu morte de cruz para nos salvar. E no Evangelho de João, capítulo 13, ele era o anfitrião, meus irmãos, ele era o Senhor. Ele tinha que ter carregado o certo, meus irmãos, o certo era Jesus ter sido carregado no colo, nem subir escada. Tu não vai subir escada, a gente carrega o Senhor no colo. E dá comida para ele na boca. Sabe o que ele disse? O Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que habita em luz inacessível, que criou todas as coisas, que tudo existe pelo poder da sua palavra. Aquele, meus irmãos, que não tem princípio nem fim, que é alfa e ômega, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é coroado de glória, majestade, que tem todas as milícias de anjos ao seu redor, que pelo poder da sua palavra ele faz o que ele quiser e bem entender. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Deixa eu lavar os pés de vocês. Se o senhor me lavar, eu estou fora. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, Senhor, o senhor me dá um banho por completo. Não. Já estás limpos. Quem já se banhou não precisa lavar tudo, não. Só os pés. Não, você não tem parte comigo. Ele foi lá. Mas ele voltou para a mesa. Depois de ter feito isso, ele não continuou, meus irmãos, nesse cingido da toalha. Ele tomou as suas vestes normais, tirou a toalha e sentou na mesa de anfitrião. E conduziu. Como quem controla tudo. Ele disse para Judas, filho, você tem que fazer, faz agora, vai. Pensavam que ele mandara Judas comprar alguma coisa. Você vai me trair, né? É com um beijo, né? Vão me bater, né? Vão me dar uma banda, né? Vão me chicotear, né? Vão me pregar, né? Eu vou ficar despido na cruz, né? Vai lá, filho. Faz agora. Porque ele está no controle de tudo, meus irmãos. De tudo. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Dou e reassumo. Ele volta para a mesa. Meus irmãos, ele está mostrando, nessa última ceia, ao lavar os pés, ele está ensinando uma parábola do Evangelho, mostrando aos discípulos e a nós quem ele é e o que ele veio ser. Assim como ele voltou para a mesa e se vestiu, assumiu o lugar de anfitrião, assim ele voltaria para a glória do Pai, vestido de majestade. Ele fala isso no Evangelho de João, capítulo 17, inclusive, é uma oração que ele faz no cenáculo e todo mundo ouve a oração sacerdotal. Pai, restitui-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Meus irmãos, qual é a implicação disso? Bom, ele se levanta, ele tira a sua vestimenta. Está comigo na sala? Quem está comigo no cenáculo aí, diga amém. Dá uma olhada para lá. Se levanta. Eu entendo Pedro. Porque foi muito humilhante, todo poderoso a lavar os pés dele. Que vergonha. Que vergonha. Mostrar todas as impurezas da vida e tudo aquilo que as nossas atitudes acumularam ao longo de uma jornada de vida, nossos pés sujos. Eu entendo Pedro. Eu também diria, Senhor, não faz isso não. Mas depois Pedro entendeu e disse, então, Senhor, nem água sanitária, só o teu sangue mesmo. Aí ele se ajoelha. Aí lava os pés. Depois ele volta para o seu lugar. Toma a sua vestimenta. Agora todos na sala vão escutar ele. E ele tem um discurso que vai começar no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele vai falar no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Aí ele vai falar no capítulo 16, sobre enviar o Consolador. Ele vai falar no capítulo 17, sobre a oração sacerdotal. E todo mundo está ouvindo ele. Agora, irmãos, quando ele se levanta, ele deixa a sua glória. Está gravando isso? Está antenado comigo? Quando ele tira a sua vestimenta, ele assume a forma humana. Quando ele se ajoelha, ele se coloca como servo. Quando ele lava os pés, ele morre pelos nossos pecados. Depois, quando ele volta para o seu lugar na mesa, ele ressuscita e é assunto aos céus. Depois, como ele toma sua vestimenta, ele é coroado de glória. João tem um insight disso no capítulo 1 do Apocalipse, dizendo, sua voz é como voz de muitas águas, eu caí como morto. Eu colocava a minha cabeça no peito dele, mas eu caí como morto. Quando eu vi ele de novo, eu caí como morto. Eu tive um mal súbito. Eu desmaiei. Eu fui impactado. Me faltou oxigênio no cérebro. Não deu para ficar de pé quando eu vi Jesus. Ele é coroado de glória. E agora todo na sala o escuta. Agora ele assume todo o seu poder. Paulo também fala desse momento. Você pode ler comigo aqui? Efésios 2, 9 a 11. Vamos ler juntos, em alta voz? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Agora ele está coroado de glória. Mas fica uma pergunta. No capítulo 13, versículo 12, ele faz a pergunta. Vocês compreenderam? Pergunta ao seu irmão agora. Você compreendeu o que Jesus fez? Vocês compreenderam quem eu sou e o que eu fiz? Se sim, se vocês compreenderam, se essa igreja compreendeu, se esse pastor compreendeu, então isso tem que nos levar a uma transformação interior radical. Uma transformação interior. Quem compreende tem uma transformação interior radical. Radical. Do evangelho, do nosso modelo, do que é ser crente e do que é ser cristão. Porque, pasmem, acredito eu, a maioria de nós não sabe o que é ser cristão. Porque ser cristão é ser como Cristo. E Cristo diz assim, vocês estão entendendo o que eu fiz? E ainda ele vai dizer, irmãos, vós me chamais mestre e Senhor, verso 13, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e vosso mestre vos lavar os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Tem gente que se acha maior do que Jesus, tá? Tem gente que se acha maior do que Jesus. Alguns de nós olhamos para uma igreja ou outra e dizem assim, eu não sou membro daquela igreja não, eu não ando com fulano não, eu não ando com Beltrano não. Se acha melhor do que Jesus. Porque enquanto você não gosta daquela igreja, Jesus está aqui, Jesus morreu por ela, e Jesus está aturando a gente. Você não quer aturar, não? Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se saber essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Essa busca pela felicidade, que é, irmãos, que é uma busca ontológica de todo ser humano, você não vai encontrar em outro lugar senão em Jesus. E ele está dizendo, olha, se você praticar, entendeu e praticar, você vai ser muito feliz. Agora, ele diz, vocês devem começar a fazer o que falharam em fazer até aqui. Porque os discípulos, contribui Lucas, dizendo que eles estavam dizendo sim, quem era o maior, quem era o melhor. Onde cada um tinha que sentar. Onde cada um tinha que ter, no novo governo, especulavam eles, que Jesus estabeleceria lá em Jerusalém. E quanto a nós, irmãos? Agora, acredito Jesus dizendo, agora vocês se curvarão perante seus irmãos, discípulos, e por meio de atos
de humildade dirão a eles: eu sou seu servo por amor de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Dá para ler daí? Vamos ler alto? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Essa palavra servos aqui é a palavra doulos, é escravo. Sou escravo teu, irmão. No mundo, com uma cultura, uma cosmovisão individualista, hedonista, antropocêntrica, no mundo, uma cosmovisão onde eu tenho que me dar bem, o que importa é eu cuidar da minha vida, é levar o nome de cristão e viver a vida de pagão. Muitos de nós, nessa e naquela igreja, e nas igrejas, nós levamos o título, ou trazemos para nós o título de cristão, mas vivemos como pagãos, porque não nos colocamos como servos uns dos outros. Essas são as implicações. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreender-lhes o que fiz? Então, irmãos, eu queria dar algumas sugestões aqui, pelo menos 6. Primeira, desça do seu lugar de honra, se é que você pensa que tem alguma honra. Tire a roupagem que nos enfeita de dignos, porque diante dele, todos somos indignos. Tire a sua roupa. Fala para o teu vizinho: tira essa roupa, hein? Vestir a roupa do pior servo. Quando Jesus colocou a mão no baú dos uniformes, das vestimentas, das indumentárias de serviço, ele pegou a pior roupa. Ele pegou a toalha. Ele pegou a roupa do pior servo e ele vestiu. E você? Que roupa você tem pego? Ou se é que você tem pego alguma roupa para servir? Ah, pastor, eu faço aqui no coração, e eu e Deus. Não. Ele se vestiu na frente de todo mundo, ele mostrou para todo mundo: olha aqui como eu estou vestido. E viram isso e pasmados, ficaram olhando ele, dizendo: o que ele vai fazer? Foi um escândalo, meus irmãos. Pedro, a quem diga sanguíneo, disse: comigo não. Ah, isso está exagerando. Ah, para cima de mim não, me lavar não. Não, eu já vi o Senhor. Eu vi o Senhor andar sobre as águas, o Senhor me tirou de lá. Eu vi o Senhor ressuscitar Lázaro. Ah, eu vi o Senhor lá brilhando, e estava lá Moisés, e estava lá Elias. Ah, eu vi o Senhor, aquele cego lá de João capítulo 9, ele era cego de nascença, nunca ninguém tinha curado. Eu vi o Senhor curar aquele paralítico. Eu vi o Senhor purificar aquele leproso. Eu vi o Senhor ressuscitar. Não, comigo não. Mas ele foi lá, irmãos. Repete comigo: Jesus foi lá. No lugar mais baixo que tem, ele foi lá. O que você tem feito pelos seus irmãos? Que roupa você veste nessa igreja? Será que você se candidata a limpar as fezes de um dos nossos idosos que não se trocam mais? Ah, pastor, peraí, eu sou um profissional formado. Inclusive, eu pago alguém para ir lá. Quarto lugar, ter atos e atitudes de serviço humilde. Nós vamos findar o ano daqui a pouco. Quantos, ou se houve algum ato de atitude humilde? Uma atitude que as pessoas vissem você dizendo: ele desceu. E uma atitude com alguém que não vai lhe recompensar. Não vai lhe recompensar. Ou uma atitude com alguém que lhe fez ou está lhe fazendo mal, ou vai lhe fazer mal. Quinto lugar. Fazer com todos indistintamente. Até para que
até para com, perdão, está escrito errado ali, até para com aqueles que nos fazem mal. Em sexto lugar, deixa eu trabalhar esse sexto lugar aqui. Esperar que, sendo como ele aqui, em João 13, tomemos o caminho e sejamos levados por ele onde ele está. Quem quer seguir Jesus, diga amém. Quem está firme, diga amém. O que é para você seguir Jesus e estar firme? O que é para você isso? É assistir culto? É andar com a Bíblia? É confessar o credo apostólico? É ser dizimista? O que é para você? Vamos seguir Jesus? É você também não se apegar a absolutamente nada que prenda você e buscar todas as oportunidades que aparecer na sua vida de você assumir a função de serviçal, para que o nome de Deus seja glorificado. Isso é seguir Jesus. Porque é muito possível que muitos de nós não estejamos seguindo Jesus. Está seguindo a igreja. Seguir a igreja é fácil, irmão. Fala para o teu vizinho, seguir a igreja é fácil. Ser um bom membro é muito fácil. Difícil é ser um bom cristão. Mas onde é que está isso, pastor? Nos evangelhos. Judas foi ou não foi um bom membro? Judas não foi só um bom membro. Ele foi melhor que um bom membro. Ele foi melhor que um bom diácono. Ele foi melhor que um bom pastor. Ele foi um bom discípulo. Inclusive, o cara era bom na administração. Roubava. Ele era bom na administração. Mas, irmãos, Judas seguiu Jesus, sim ou não? Sim ou não? Nós vemos aqui que quando chega a hora de seguir Jesus de fato e verdade, no contexto de se humilhar, ele se exalta, ele diz, opa, vou arrumar um trocado. E por 30 moedas de prata ele vende o Senhor. Então Judas, ele não se parece com Jesus. Ele não tem a mente de Jesus. Ele foi muito bom. Não basta ser um bom membro dessa igreja, você tem que ser um cristão. E ser um cristão é seguir Jesus. E seguir Jesus é você seguir o exemplo de Jesus. E no exemplo de Jesus não existe nada nesse mundo que você venha se apegar ao ponto de impedir você de dar o que tem que ser dado, de fazer o que tem que ser feito, e principalmente para aquelas pessoas que você não vai ter troco nenhum. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, tende em vós o mesmo sentimento. Aí ele vai dizer depois, ele subsistindo de forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Nós temos que ter esse sentimento. Então, descer do lugar de honra, se é que temos, tirar a roupagem que nos enfeita, de dignos e superiores, vestir a roupa do pior servo, ter atos e atitudes de serviço humilde, fazer com que indistintamente sirvamos a quem quer que seja, esperar que... irmão, se você tomar o caminho de Jesus, Jesus vai levar para você para onde ele está. Não por mérito. Mas se você foi salvo e se o teu nome está lá, então você tem que seguir o caminho dele. Versículo 15, 16, 17, eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler juntos? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se saber essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Assim, irmãos, conhecemos a mente e o coração de Jesus, para que sejamos como ele é. Então eu queria dizer para os irmãos que a gente pode pregar o evangelho todo dia, toda hora. Assim como no cenáculo, segundo andar, o lava-pés o evangelho foi encenado, você também pode encenar o evangelho na sua vida, com o seu vizinho,
com a pessoa que quebrou o carro na estrada, com quem está passando necessidade, com quem está deprimido, com quem está chorando, com quem está lutado, com quem está sujo, com quem pecou, com quem errou contra você, com quem falou mal de você. Olha as oportunidades aí da gente ensinar o Evangelho. Seja como Jesus. Anuncie o Evangelho com atos e atitudes, descendo, humilhando-se, servindo. Depois Deus te colocará no lugar, não de honra, mas de privilégio ao lado dele. O lugar que nos espera não é de honra, é um lugar de privilégio ao lado dele. Honra quem tem é o Senhor. Porque, irmãos, a melhor coisa que poderia acontecer com essa igreja, não tem melhor, e a melhor coisa que poderia acontecer com cada membro dessa igreja aqui, é que nós fôssemos como Jesus. E nas pequenas atitudes nós fizéssemos parábolas, encenações, teatros do Evangelho, derramando o coração ali, para que vejam o Evangelho em você e Jesus na sua face. Para que vejam o Evangelho em você e vejam Jesus na sua face. Porque toda pessoa que no nome dele se humilha, se despe, se cinge, enche a bacia, lava os pés, essas pessoas estão fazendo lembrar o que Jesus fez. E quando a gente faz o bem a quem está fazendo, fez ou vai fazer o mal contra a gente, nós estamos anunciando o Evangelho. Portanto, se alguém lhe fez mal, se alguém está lhe fazendo mal, ou se você sabe que alguém vai lhe fazer mal, lave os pés dessa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou dizendo, literalmente, que você deve bater, oi, tudo bem? Bota o teu 45 para fora aí que eu vou dar uma lavada nele. Não é isso, Jesus não está falando disso. Mas você pode ir lá. E sabe o que a pessoa vai ver? Sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer assim, hoje eu conheci o Evangelho, hoje Jesus me visitou. Porque foi exatamente isso que Jesus fez para que eu e você fizéssemos. Não para que nós fôssemos uma associação de filântropos. Não para que nós fôssemos um movimento filantrópico. Mas para que ele fosse visto no seu rosto. Para que ele fosse encontrado o Evangelho na sua vida e na sua atitude. E para que você fosse galardoado com o desfrute de estar onde ele está. Foi essa oração que ele fez na oração sacerdotal. Ele disse, Pai, eu quero que eles estejam onde eu estou. Ele quem? Os discípulos. Que discípulo? Aqueles que vão me imitar. Aqueles que vão me repetir. Aqueles que eu vou encher do Espírito Santo para serem lá como eu fui com eles. Esse é o Evangelho, irmãos. A minha oração é que nós nos convertamos mais uma vez hoje aqui a esse Jesus e a esse Evangelho. A minha oração é que cada um de nós aqui saiamos da nossa mesa, venhamos nos despir da nossa vestimenta, desapegarmos de tudo aquilo que nos prende e possamos ser libertos de todo orgulho, toda prepotência, toda vaidade, toda vanglória, todo achismo, toda soberba. Nós nos libertemos disso tudo e a gente desça ao ponto de servirmos uns aos outros. E Jesus se manifeste na nossa vida. E o povo de Deus diga amém.